Salve amigos do Roda Leve, beleza? E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai partir para o nosso segundo vídeo de videolog e a gente vai falar hoje de um tema muito conhecido pelos brasileiros: preparação. Se você não viu os últimos 2 vídeos que a gente fez, clique aqui na tela para você ser direcionado para eles. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças da preparação turbo para a preparação aspirada. Mas antes da gente falar sobre a preparação turbo e aspirada, a gente precisa entender qual que é a diferença entre esses dois mecanismos de funcionamento do motor. Então, a maioria dos carros, até pouco tempo atrás, saía tudo aspirado. O que é um motor aspirado? No que consiste? O motor ele precisa da queima do combustível para funcionar. E a queima do combustível ela precisa de uma mistura estequiométrica de ar e combustível. Então, como que esse ar é captado no motor aspirado? O motor, basicamente, ele suga o ar. Então você tem lá um filtro de ar que a gente troca a cada 20 mil quilômetros. E ele tem basicamente um cano que vai direto para a admissão, e o próprio motor ele suga esse ar para dentro dele. Então ele suga esse ar, admite esse ar para poder comprimir a gasolina que está dentro do cilindro para gerar explosão aí e o carro se movimentar. Com o turbo é um pouquinho diferente. A gente aproveita os gases de escape do motor, comprime eles na turbina e joga para dentro do motor. Então não é que o motor está sugando, a turbina que está jogando o ar para dentro do motor. E isso gera um benefício muito grande porque a gente consegue extrair muita potência de motores menores. Então antigamente, como a gente falou no vídeo anterior de debate sobre downsizing, a gente tinha motores grandes que geravam a mesma potência que um motor 1.0 gera hoje. Então essa é a vantagem do turbo, você consegue pôr muito mais ar, e quanto mais ar entra, mais combustível entra, e quanto mais combustível entra, mais combustão, mais torque, mais potência. Exatamente. E qual que é a diferença de um motor aspirado original e um motor aspirado preparado? A diferença deles é a busca pela potência. Por quê? Vamos lá. A maioria dos motores originais, eles têm toda uma tubulação, uma preparação para que esse ar, quando ele for aspirado, admitido pelo motor, ele venha limpo, numa temperatura desejada pela engenharia e preparado, todo condicionado para poder estar fazendo a melhor explosão dentro da câmara, né? Então, nos aspirados originais, a gente tem a caixa de ar, filtro de ar, tubulação, que geralmente elas são grandes, elas dão voltas por onde é necessário. E o que essa tubulação e todo esse ornamento causa? Eles causam restrição no fluxo de ar. Ou seja, o ar entra no motor com dificuldade. Às vezes entra menos ar do que o necessário para, como o Kiss falou, a mistura estequiométrica, ou seja, a mistura ideal para a combustão do motor. Então, o aspirado original funciona? Funciona, gera economia de combustível, as marcas, as montadoras visam a melhor eficiência com base nesse sistema. Mas quando a gente fala de aspirado preparado, o que a gente faz? A gente elimina tudo que está causando essa restrição à entrada do ar no motor. Então quando a gente vê algumas fotos, a gente vê uns carros com umas cornetinhas dentro do motor, na parte de cima. O carro de Fórmula 1 usa muito isso. O que são essas cornetinhas? São os coletores de admissão, que nos carros originais eles têm toda uma geometria lá desenvolvida para se adequar à exigência da engenharia, que quando você quer performance, quando você não liga para consumo e economia de combustível, você põe essas cornetinhas que elas não vão ter basicamente restrição nenhuma à entrada do ar para dentro do cilindro. E você também coloca, obviamente, os injetores de gasolina nessas cornetinhas. E no turbo, que a gente também tá começando agora na era dos turbos originais de fábrica, a diferença também é basicamente essa parte de condicionamento do ar. Quando a gente tem um turbo preparado, o que a gente faz? A gente coloca geralmente uma turbina, se você quer muita potência, coloca uma turbina muito grande ou dimensionada para o tamanho do seu projeto, como você prefere, como você precisa. Essa turbina vai girar com os gases que saem do escapamento, vai virar o compressor que vai comprimir o ar para entrar na admissão, e geralmente o que a gente busca é menores tubulações, ou se você precisar fazer uma tubulação muito longa, você coloca um tubo maior para diminuir a restrição. Regula a pressão, geralmente os famosos 3,5 kg, né, usar pressão. Então você vai colocando de uma melhor maneira que você não restrinja a passagem do gás comprimido agora no turbo para dentro do coletor. E no caso do turbo original, o que você faz? Você também busca essa primazia pela eficiência de combustível. Você não quer muita potência num carro turbo de fábrica, você quer uma eficiência de combustível. Então também você vai ter o compressor e a turbina, mas você vai ter mais tubulações, você vai ter o filtro de ar, que nos preparados ou não tem filtro de ar, ou eles têm só uma tela, ou aquele filtro esportivo na entrada da turbina. No caso dos turbos originais, você vai ter uma caixa de ar também, onde o ar vai passar por essa caixa antes de entrar na entrada da turbina. Vai ter a tubulação, que geralmente é escondida. Você vai ter também a válvula de prioridade, que é a que faz o espirro.
também tem nos turbos originais de fábrica, só que essa válvula ela fica escondida e ela fica canalizada para dentro da caixa de ar para você não ouvir o espirro. Ou seja, quando você compra um carro turbo de fábrica, você não quer que ele não quer ficar aparecendo, não quer ficar fazendo barulho de escapamento aberto ou espirrando o turbo. Então a engenharia, o que ela faz? Ela canaliza e distribui todas essas tubulações para ficarem mais abafado possível, para você ter um conforto. Que no caso do preparado, a gente quer alegria, que é um pouco diferente do que as fábricas procuram, certo? Algumas diferenças técnicas. No aspirado, como você tem a atmosfera empurrando o ar para dentro do coletor e do motor, você tem uma linearidade. Então você, basicamente, em qualquer rotação, claro que isso varia, características físicas de cada motor, mas você, no motor aspirado, você tem uma linearidade de aceleração. Que no turbo, você tem uma coisa que é chamada de turbo lag. O que é o turbo lag? É o tempo que demora para o motor encher a turbina, chegar naquela pressão desejada e regulada, e gerar aquela potência que você está esperando. Então, ou seja, o motor turbo, ele tem a fase aspirada, que é quando a turbina ainda não está no giro certo, ainda não gerou pressão e está no regime de trabalho baixo, vamos dizer assim. E depois, quando você vai aumentando o giro, vai aumentando a velocidade, aumenta a exigência do motor, essa turbina enche, que é o famoso encher a turbina, gera pressão, com essa pressão ela aumenta a potência na explosão do motor. Então, essa diferença entre a turbina encher é o chamado turbo lag, que ele pode ser mais longo ou mais curto, dependendo da sua configuração do seu motor. Certo, Kiss? Certo, com certeza. Vale salientar a diferença entre a curva de torque e a curva de potência entre essas duas preparações. O motor aspirado, ele costuma, como o Kawanan mesmo disse, ele tem uma melhor linearidade. Então você vai ver o gráfico lá de potência do motor, você vê a potência subindo de uma forma bem suave, certo? E você vê o torque subindo dessa mesma forma. Então, você sabe exatamente o que você está fazendo. Você sabe que quando você der tanto de pé, ele vai te responder de determinada forma. Se você der tanto de pé a menos, ele vai te responder de outra forma. E isso é bom para a pista, porque você vai ter um controle completamente mais fácil, né? Digamos assim, no carro. Então, mesmo numa preparação aspirada, a potência sendo normalmente bem inferior a uma preparação turbo, você consegue ter um controle melhor do carro. Já na preparação turbo, o gráfico da potência é completamente diferenciado. Então, você tem uma curva de torque basicamente assim. Ele começa na fase aspirada e quando a turbina enche, ela dá um pico de potência e um pico de torque. Então, você tem lá a fase aspirada indo bem tranquila. Quando a turbina enche, pum, vai lá para cima. Então, o que você sente? Qual que é a sensação de dirigir um carro turbo? Você vai pisar, o carro vai dar uma demora assim para começar a responder, e quando ele responde, ele te joga contra o banco e, acelera bruscamente. E isso é legal, essa sensação é muito boa, a gente gosta bastante, né? Só que a gente precisa tomar muito cuidado também, porque não é tão fácil de guiar um carro desse, né? Então, se você tem uma turbina lá muito grande, que demora bastante para encher, você vai pisar e o carro não vai fazer nada até 3.000, 3.500 dias. Depois de 3.500 dias, o carro vai virar um monstro. O carro vai andar muito rápido. E o carro aspirado já não, ele é mais tranquilinho nesse aspecto. Isso leva, inclusive, a outro ponto, né? Você pensa, pô, eu quero uma preparação aspirada porque eu quero andar mais tranquilo. Eu quero uma preparação turbo porque eu quero essa sensação do turbo. E qual que é a diferença de custo entre essas duas preparações? O aspirado, ele é muito mais caro. Mesmo você conseguir extrair uma potência bem menor do que o equivalente de custo num turbo. Então, por exemplo, com 5 mil reais você consegue turbinar tranquilamente um motor AP aí. Então você faz a pressurização do motor, compra a turbina, famoso kit padaria que muita gente fala por aí. Você com 5 mil você já consegue ser feliz no AP lá, com um turbo. Para preparar aspirado, normalmente você trabalha os dutos do cabeçote, você rebaixa o cabeçote, você coloca as cornetas individuais para admitir o ar para os cilindros. Então é muito trabalho. Basicamente você está caçando a potência, você está procurando onde não tem. O cabeçote original tem um diâmetro X lá para válvula, você aumenta ele. Então é tudo um trabalho meio que artesanal para você conseguir extrair a potência, porque como eu falei anteriormente, o aspirado ele suga o ar da atmosfera, enquanto o turbo ele empurra, né? E você concorda comigo que sugar o ar é mais difícil do que ter o ar empurrado para você, né? Então, na preparação aspirada, você acaba tendo que fazer muito mais coisa para gerar
menos potência do que o equivalente numa preparação turbo. E você fala, pô, então não vale a pena, eu não vou fazer um negócio que vai me gerar um custo enorme, e sendo que o turbo dá uma potência muito melhor e com um custo bem mais baixo. Só que não é bem assim. Como a gente mesmo falou, a preparação aspirada ela é mais linear. Então tem muita gente que gosta desse tipo de preparação justamente pela linearidade. E outro fator importante também, que carro aspirado costuma quebrar com bem menos facilidade do que o turbo. Então, se você não faz o turbo direito, não segue lá a física mesmo, não respeita a geometria do motor, ele acaba quebrando com bastante facilidade. Você vê aí vários youtubers com carro turbo quebrando direto. Carro aspirado já não. Você tem lá a potência menor, controlada lá, e a linearidade no pé. Porém, você vai ter um carro incrível, que não vai quebrar nunca, você sempre vai levar para a pista, ela vai assar o quanto você quiser, vai voltar para casa andando, sem problema nenhum. Então essas são as vantagens da preparação aspirada, né? Então, basicamente, o debate foi esse, né? Se você não viu os últimos 2 vídeos do canal, os vídeos eles estão aqui aparecendo na tela para você conferir. E até breve, pessoal. É isso aí, gente. Agradecemos novamente seu acesso, sua visualização. Lembra de deixar o joinha, se inscreve no canal, curte, comenta e a gente se vê na próxima. Obrigado. Até mais.